nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler apenas o verso 17. 1 Coríntios 1, verso 17. Aqui começa o apóstolo Paulo saudando a igreja e ele vai começar a discorrer um assunto aqui que é muito interessante, da verdade que liberta, o poder que transforma. E nós temos aqui no versículo 17, ele fez aqui uma declaração muito interessante. Ele disse assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Algumas outras versões diz para que não se faça vã a cruz de Cristo. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, graças te damos, Pai, por esse tempo. Colocamos ele diante do Senhor. Pai, esteja trazendo, Pai, toda a revelação do teu coração para cada um de nós. Teu Espírito Santo, Pai, passeie em nosso meio, trazendo, Pai, tudo aquilo que Cristo é e realizou por cada um de nós. Como nós ansiamos, ó Pai, mais uma vez ouvir a Tua voz, abra os nossos ouvidos, desintoxica os nossos ouvidos, para que a Tua palavra, a palavra pura, venha penetrar os nossos corações e fazer a obra para a qual Ele tem designado para este tempo, para esta manhã. Então nós entregamos este ambiente nas Tuas mãos, Pai, que as nossas mentes não se distraiam daquilo que vai ser dito e que nos dê a sabedoria para compreender a Tua palavra, para receber a Tua palavra, para proclamar a Tua palavra com alegria. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele coloca aqui de uma forma tão preciosa, o apóstolo Paulo, vocês sabem que ele sabia 3 línguas. O apóstolo Paulo era um grande filósofo, um grande conhecedor de toda a escritura do Antigo Testamento. Mas então, quando ele conheceu o Senhor, o entendimento dele foi iluminado. Então ele trouxe para nós toda a revelação do Antigo Testamento, ele interpretou para nós em suas cartas de uma forma tão linda, a ponto de o próprio apóstolo Paulo encontrar na lei o amor de Deus. Porque foi escrita por ele, Deus é amor. Se você ler 2 Coríntios, você vai entender o capítulo 3, isso de uma forma tão linda, tão preciosa. Agora aqui, ele nos chama a nossa atenção para algo que é muito importante. Ele está dizendo o seguinte, olha, para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Eu penso, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele ministrava a palavra do Senhor, e em todo o Antigo Testamento, ele interpretou para nós, por exemplo, quando aparece uma palavra altar no Antigo Testamento, está fazendo uma alusão à cruz. Nessa grande revelação que o Espírito agora deu ao apóstolo Paulo, ele traduziu para nós de uma forma tão simples e ao mesmo tempo profunda, porque de fato é a palavra de Deus. Então, Paulo quis que nós compreendêssemos as Escrituras Sagradas como que o coração de Deus aberto para nós. Por exemplo, quando a gente está conversando com uma pessoa, quando ela começa a falar conosco, nós vamos conhecer essa pessoa por aquilo que ela fala, seus gostos, a sua vontade, ou em outras palavras, Jesus ele disse assim, a boca fala, o que está cheio o coração. Então, quando nós abrimos as Escrituras, é como que se o Pai abrisse o seu coração para nós, porque nós temos do falar dele. E Deus usou seus instrumentos de uma forma tão ungida, precisa, exata, para trazer para nós uma série de conhecimentos que esses conhecimentos nos edificam. Quando nós lemos a Bíblia e procuramos encontrar nas entrelinhas a pessoa de Cristo, obviamente nós seremos edificados e a cada dia que passa estaremos mais apaixonados pelo Senhor, mais amando o nosso amado Senhor, porque a Bíblia fala dele de uma forma tão precisa. Agora aqui o apóstolo Paulo diz que para que não se anule a cruz de Cristo. Irmãos, infelizmente, nós temos observado, de uma forma geral, no meio da cristandade, que o Evangelho da Graça, a
cruz de Cristo tem sido esquecida em muitos púlpitos, infelizmente. Está uma bagunça, está uma confusão, que as pessoas estão totalmente perdidas. E sem, de fato, a pregação do Evangelho, não há como a pessoa ter uma nova vida, uma vida de Cristo. Hoje, Satanás incutiu na mente dos seus líderes que eles têm que pegar os atalhos para chegar até o Senhor. Então, nós não vamos encontrar nenhum atalho para chegar ao Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês observarem cuidadosamente, irmãos, assistindo aí, eu creio que muitos assistem aqui ministrações através do YouTube, mas a grande maioria tem incentivado as pessoas a buscarem a Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, mas tem esquecido do nome que é sobre todo nome. Porque sem passar pela pessoa de Cristo, nós nunca chegaremos ao Pai. Então nós temos vendo muitas pessoas doentes, muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas que não sabem o que mais fazer, porque eu oro, leio a Bíblia, eu busco a Deus, eu faço isso, faço aquilo, mas é pela pessoa de Cristo. Esquece que daquele que aponta o caminho para o Pai. Lembra de 1 Pedro 3,18? Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. É o Filho que nos leva ao Pai. Então temos que verdadeiramente estar olhando para as Escrituras e encontrar Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vamos aqui, se o Pai permitir, tivermos um tempo, vamos ver como que a cruz, ela operava no Antigo Testamento. Porque a cruz está no coração do Pai desde a fundação do mundo. Deus, quando criou, antes de criar todas as coisas, Ele já sabia quem de fato iria crer, quem não iria crer. Mas Ele sabia que Adão e Eva iriam desobedecer, que o pecado iria entrar no mundo. Então Ele já havia providenciado uma salvação para nós. Ele já sabia na sua onisciência. Se você ler, por exemplo, o conselho eterno da Trindade, que muitas vezes eles se expressavam usando as figuras humanas, como Isaías, vocês se lembram? Isaías, no capítulo 1, verso 1, visão de Isaías que Deus deu a ele sobre Judá e sobre o povo lá de Israel. Então, Isaías começou a profetizar sobre aquele povo. E ali, no capítulo 2:1, a mesma palavra. Então, Isaías começa a profetizar, segundo as visões de Deus, contra Judá. E aí, irmãos, ele ganhou uma experiência muito linda lá em Isaías capítulo 6. Ali ele teve uma visão do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, por ele ter contemplado o Senhor, Larry Q vai dizer, é um estudioso, um erudito do Antigo Testamento, ele vai dizer que Isaías teve uma visão agora de quem ele era, de quem Deus era. Então, ele que sempre profetizava contra Judá e aquele povo da sua época, ai daqueles que do mal fazem bem, ai daqueles que bebem até alta, era ai, ai, ai. Mas quando ele contemplou o Senhor, o que foi que ele disse? Ai de mim, estou perdido. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros e sou homem de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então vocês se lembram que veio um anjo, pegou com uma tenaz uma brasa viva do altar. Todas as vezes que é mencionada a palavra altar no Antigo Testamento, está fazendo uma alusão à cruz. Pegou lá do altar aquela brasa viva e tocou nos lábios dele. Então, a iniquidade singular foi tirada. Percebe? Então, depois que o Senhor restaurou então Isaías, então Deus poderia contar com o profeta. Agora, a partir do capítulo 6, ele vai descrever o evangelho
da pessoa de Cristo de uma forma tão linda e nítida para a compreensão de todos nós também. Mas vocês se lembram que no versículo 6, o que o Senhor disse? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquela voz ali, queridos, claro que é uma figura linda de Cristo, mas aquela voz é a voz de Cristo. Eis-me aqui, envia-me a mim, porque quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Filho, numa ânsia de fazer a vontade do Pai, amava tanto o Pai e ama tanto o Pai, numa comunhão linda, preciosa. Então, eis-me aqui. Por isso que no Salmo 40 ele vai dizer o seguinte: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Percebe que coisa linda? Então o Filho desceu. Que coisa mais impressionante, irmãos. Então, nós não podemos, irmãos, de forma alguma anular a cruz de Cristo. A cruz, ela está no coração do Pai desde a eternidade. Ela entrou na nossa história, removeu o pecado nosso, sem sombra de dúvida. Então ganhamos uma experiência e nós trazemos em nosso interior a convicção, a certeza da salvação. A obra na cruz, ela traz para nós uma segurança tremenda, uma segurança maravilhosa. Eu quero citar alguns textos para os irmãos aqui, vocês puderem abrir comigo. Isaías capítulo 32, a partir do verso 17. Aqui, irmãos, temos uma declaração preciosa que pela obra da cruz traz para nós segurança eterna. Olha, eu já vi muitos e muitos pregadores, já li muitos livros afirmando que uma vez que você creu em Jesus, se você não cumprir as regras, mandamentos, uma coisa forçosamente que eles fazem para deixar as pessoas encabrestadas, se eles não agirem dessa forma, eles estão perdidos eternamente. Essa é uma pronúncia do homem, não de Deus. O efeito da obra da cruz, olha aqui o versículo 17, 32, verso 17. O efeito da justiça será paz. Qual justiça? Qual foi o efeito? Ele está falando aqui da obra que o Senhor, então, iria realizar lá na cruz do Calvário. O efeito daquela obra trouxe para nós paz. O Senhor veio para dentro de nós com a nossa paz. Ele continua dizendo: e o fruto da justiça, quando de fato alguém creu realmente em sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, o efeito da justiça seria repouso e segurança para sempre. Então, olha aqui o descanso que nós temos em Cristo, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. A instrumentalidade da cruz, que ali naquela cruz o nosso pecado foi removido. Ele tirou o pecado de nós como Cordeiro de Deus, não fazendo de nós evangélicos, irmãos, fazendo de nós santos, fazendo de nós filhos amados do Pai. De um amor, Ele nos amou. Lembra de Jeremias 31:3? Com um amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Com um amor eterno. Agora, vamos parar para pensar aqui. Com amor eterno Ele nos amou. Agora, o que significa este amor eterno? Ele não tem começo nem fim. Então, sabe o que significa? Que eu e você, antes mesmo de nós nascermos, sermos concebidos e nascermos, nós já éramos amados pelo Pai. Ele nos amou com amor eterno. Então, irmãos, e Paulo vai dizer lá em Efésios 1, versículo 4, que nos elegeu nele desde a fundação do mundo, para sermos santos, sermos amados do Pai. Claro, Deus nos amou de tal maneira. E o repouso e segurança para sempre. Agora, observa aqui, parece que o Espírito Santo quer que nós tenhamos mais firmeza do que nós possamos imaginar. A firmeza, a segurança que Ele traz para nós, seus filhos, é uma segurança que ultrapassa toda a capacidade do pensamento humano. Ela é muito além da nossa capacidade de pensar, porque Ele diz assim no verso 18, olha Deus dizendo:
o meu povo habitará em moradas de paz. Onde nós habitamos, irmãos? Nós habitamos em Cristo. Morada de paz. Ele é a nossa paz. Moradas de paz. E continua dizendo, em moradas não apenas seguras, mas em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Porque Ele tem a capacidade, irmãos, de conceder isso para nós. Quando nós estamos em Cristo Jesus, permanecendo nele, irmãos, do que nós iremos ter medo? De absolutamente nada. Vocês entendem aqueles irmãos do passado, quando, se eles confessassem o Senhor Jesus, eles eram jogados naquelas arenas para serem devorados pelos leões. Eles não negavam, irmãos. Por quê? Porque eles estavam seguros no Senhor. Algum tempo atrás, ligou uma missionária, lá da cidade de São José do Rio Preto, dizendo que o Estado Islâmico tinha pego lá alguns missionários e iriam decapitá-lo. Vamos orar por eles para que Deus os liberte. Eu falei, jamais vou fazer isso. Gente, que honra é para aqueles irmãos morrer pelo Senhor. É muito tremendo, irmãos. Nem todos serão capacitados para isso. É aquele que Deus chamar para esse mistério. Morrer pelo nome do Senhor Jesus. Não estamos falando aqui de utopia, irmãos, mas de realidade espiritual. Estamos vivendo uma vida, nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Vocês observam que como a apostasia está reinando? Vocês observam que o desinteresse pelo povo de Deus tem murchado, porque eles querem alguma coisa a mais, Cristo e algo mais. Se o Cristo, Senhor da glória, não for suficiente para nós, nada mais pode ser, irmãos. Como o Senhor almeja um coração disposto, como o Senhor almeja, o Senhor está clamando pelas vidas que estão clamando nessa cidade, nessa nação chamada Brasil. Olha, vocês pasmem, mas algum tempo atrás estava conversando com uma pessoa, ele disse assim, olha, Deus me chamou para ser missionário lá na África do Sul. Interessante que o chamado é sempre para a África do Sul ali, né? Por que no norte não? Não tem chamado para lá. E ele disse assim para mim assim, eu vou para lá porque tenho uma convicção. Mas, queridos, o filho dele é um drogado. Percebe? Estou falando mal do irmão, mas para vocês verem a que ponto tem chegado um cristão de abandonar o seu próprio filho. Teve um irmão em São Paulo que o filho dele também se extraviou, foi para o mundo das drogas. Este irmão foi na liderança da comunidade e falou, olha, enquanto não restaurar o meu filho, não volto mais para cá. Mas você não pode ir à igreja. Eu fui atrás do filho. O filho ia para as baladas, ele junto com o filho. O filho junto, até que de fato o filho se rendeu ao amor do pai. O que adianta, irmãos? Como tem sido o nosso dia a dia, a nossa família, o nosso lar, tem sido um lar que é plenamente restaurado. As nossas vidas têm sido um testemunho. Eu vi um testemunho de um irmão, não vou falar o dia que foi, tem uma pessoa que é espírita, e ele está olhando o testemunho de alguns crentes e fala, não, olha só, não tem jeito, mas se um dia eu me tornar cristão, quero ser igual ao meu irmão. Entende, irmãos? Por quê? Porque está vendo vida de Cristo. Irmãos, em casa, na nossa casa, começar ali na nossa casa, é uma grande missão para nós. Você vê Cristo na sua esposa, ela vê Cristo em você. Você contempla Cristo na vida dos seus filhos? Queridos irmãos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor para arrumar a nossa casa, para que Ele fale aos nossos corações. Queridos, nada é impossível para Ele. Muitos que oram, buscar o Senhor, queridos, se esquece primeiro do desfrute do Senhor. Porque quando você se envolve numa relação de amor com Ele, a consequência é que você vai ter uma firmeza no seu coração. Você vai ter uma confiança. Deveria orar assim, Senhor, aumenta-me a fé.
a fé, porque o grande problema nosso é de incredulidade. Hebreus sempre vai citar, cuidado com o coração perverso de incredulidade. O problema dos cristãos hoje é a incredulidade. Nós não estamos satisfazendo mais com a palavra de Deus, nós queremos sentir aí uns arrepios, queremos sentir aí tantas coisas que, meu Deus, o Senhor não está envolvido, irmãos. Então, o Senhor sempre falará conosco de uma forma mansa, de uma forma que você compreenda, e Ele vai ser um com você em tudo aquilo que Ele designar para fazer. Agora, nós, irmãos, precisamos não nos esquecer dos nossos, e depois socorrer os nossos irmãos também, porque cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas carências, às vezes precisamos de falar, tem pessoas do nosso lado que estão gritando com a sua alma doente, adoecida, e nós, por falta de sensibilidade espiritual, não conseguimos ouvir os gritos dessa alma. Estão me compreendendo? E o Senhor, Ele deseja, em primeiro lugar, que nós sejamos livres inteiramente. Ele quer remover as cargas da nossa vida, todas elas. O problema é quando vem uma carga, nós não entregamos para Ele. Aquele versículo de Salmo 37:5, todos nós conhecemos: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entregar e confiar é a nossa responsabilidade, e tudo fazer é Ele. Então vai ser conforme a nossa fé. Você crê que Ele pode fazer isso? Você crê que Ele pode carregar os teus fardos? Vamos dar uma olhada aqui em Êxodo capítulo 6. Aqui também fala da obra da cruz, irmãos, é algo tão precioso. Uma pessoa, quando ela está sobrecarregada, Mateus capítulo 11, e Ele sempre está convidando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Êxodo capítulo 6, versículo 5, a palavra diz assim, olha aqui, Deus falando para Moisés: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então sempre Deus tem tomado a iniciativa. Agora observa aqui, olha o recado, aqui em Êxodo 6, verso 6, que Deus disse para Moisés. O Senhor não esquece o seu povo, irmão. Ele diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Aqui, eu sou o Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que leva as cargas. É o Deus dos impossíveis. Eu sou o Senhor. E aí ele coloca uma vírgula e continua: e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Egito aqui é aflição, Egito é mundo, entendeu? Vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Irmãos, que coisa linda, porque ainda que se nós venhamos ficar preocupados com qualquer coisa deste mundo, irmãos, isso é um grande empecilho para viver uma vida devocional diante do nosso Deus e Pai. Vamos trabalhar, temos as nossas responsabilidades, mas isto não pode trazer peso para nós. Porque no nosso trabalho, nós temos que ter a consciência de que estamos servindo a Cristo. Então, nosso trabalho deve ser não apenas com eficiência, mas com excelência, porque o excelente habita dentro de nós e nos habilita a realizarmos todas as coisas para que Ele receba toda a glória. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Temos essa consciência, irmãos, de que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Como precisamos resgatar isso em nossas vidas. Ele continua dizendo o seguinte: e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei. Olha que coisa linda aqui, com braço estendido. Claro, irmãos, que isso aqui nos faz lembrar Cristo ali naquela cruz, quando Ele foi crucificado, braços estendidos, foi por você e foi por mim, foi por cada um de nós. Ele morreu pela sua igreja, e com grandes manifestações de julgamento, versículo 7,
Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Muito bem, mas ele não parou apenas aqui, irmãos. O Espírito Santo quer acrescentar mais para nós. Não apenas nos livrar da servidão do Egito, das cargas do Egito, mas ele quer mostrar outra coisa fundamental para cada um de nós. Versículo 8: e vos levarei à terra. Que terra que é essa, irmãos? Que ele havia jurado? Terra de Canaã. Vocês sabem que terra de Canaã fala de Cristo e a sua plenitude. Ali, se você observar, estudar cuidadosamente Deuteronômio, ele vai descrever aquela terra, os seus frutos, tudo que tinha ali, tudo que é na terra fala de Cristo. É tão maravilhoso. E vos levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Nós temos o Senhor. Agora, Ele precisa nos ter integralmente. Então, ele continua dizendo o seguinte: eu sou o Senhor. Então, desse modo, Moisés falou para o povo ali. Você vê, irmãos, que coisa preciosa. Você vê o interesse que o Senhor tem por cada um de nós. Como que Ele já providenciou tudo para mim e para você. Agora, aparecem umas pessoas dizendo que, olha, se você não fizer isso, você pode perder a tua salvação. Não, irmão. A obra da cruz, ela foi perfeita. Romanos, capítulo 11, versículo 28, vai dizer o seguinte, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele nos deu o dom da vida, o dom do Espírito veio para dentro de nós. Por isso que Jesus disse assim em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O versículo 28, ele disse assim, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais. Aquilo que meu Pai me deu, versículo 29, é maior do que tudo. Irmãos, o que é maior do que tudo que Deus deu para Cristo? A sua igreja. Ele disse lá em João 6,37, todo aquele que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, a igreja. Ele nos deu para Cristo. Cristo nos regenerou, nos entregou para o Pai. E da mão do Pai, disse o nosso Senhor, ninguém poderá arrebatar. Olha que segurança que nós temos no Senhor, irmão. Às vezes as pessoas ficam... Tem pessoas cristãos que têm medo até da morte, têm receio da morte, porque ela não sabe como que vai ser o além do outro lado. Como é que vai ser? Uma coisa totalmente desconhecida? Não, mas em Cristo nós estamos seguros, nós vamos habitar em moradas seguras, habitar nele. O perigo é nós não estarmos em Cristo Jesus. Outra coisa, pela fé, literalmente, onde o Senhor Jesus está? Há um cântico que diz que há um homem sentado no trono. Senhor Jesus. Ele foi para a glória com a sua humanidade, mas levou também a nossa humanidade junto com ele. Então, literalmente, ele está lá, mas pela fé ele habita em nós. Nós, literalmente, nós estamos aqui, mas pela fé nós estamos lá. Colossenses 3,3 vai dizer o seguinte, porque vocês morreram, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando o teu coração um dia parar de bater aqui, onde é que você está? Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vê que é só em Cristo, só em Cristo. Que segurança nós temos em Jesus, irmãos. Então, graças ao Senhor, porque a palavra de Deus nos garante isso. E o resultado da obra da cruz, ele é extraordinário, é maravilhoso. Então, um dia eu estava lendo um livro do John Piper, um livro bem pequenininho, esqueci o nome dele agora, mas como eu me alegrei, como eu dei pulo de alegria, chorei de alegria, porque o resultado da obra da cruz é alegria.
Quer ver? Tem um texto aqui interessante. Abram comigo, por favor, em Isaías, capítulo 35, versículo 10. Porque nós somos resgatados pelo Senhor, Cristo é a nossa vida, nós não temos que temer nada nem ninguém, mas olha que coisa linda que nós encontramos no versículo 10. A palavra, ela diz assim: então, esse irmão, John Piper, ele diz o seguinte, que um cristão que não tem alegria é um contrassenso. Ele está ofendendo ao seu Senhor quando ele vive uma vida de tristeza. Não estou dizendo aqui, irmãos, que vai haver circunstância na nossa vida, talvez por uma perda de um ente querido, muito próximo nosso, você vai se entristecer. Mas vocês sabem que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando Paulo fala lá, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, não significa que nós não vamos ter tristezas, vamos ter tristeza sim, porque nós ainda estamos dentro deste corpo, deste vaso de barro, vamos sofrer. Mas se a tristeza veio, bom, já que veio, e a palavra manda eu me alegrar sempre no Senhor, e Ele sabe que não tem como nós nos alegrarmos naquele momento, mas a alegria nos tem. Já que você veio, tribulação, tristeza, dor, perda, senta aqui, vamos tomar um vinho junto, o símbolo da alegria. E depois, por aquele período de tribulação no qual você passou, você vai ganhar uma experiência maravilhosa. O seu caráter está sendo provado. Porque vocês se recordam? Quando Paulo escreveu lá em Romanos 5, versículo 4, 5 e 6, ele disse assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos em nossas tribulações, sabendo que a tribulação, uma vez confirmada, ela vai gerar em nós paciência, e a paciência, experiência. A palavra experiência, ali no original, é caráter provado. Então, é bom isso para nós, sofrimento, perda, dor, porque o nosso caráter está sendo provado. E nós vamos ser aprovados ou reprovados, mas teremos que passar pela tribulação. Muitos não vão alcançar a plenitude de Cristo, como foi o povo de Israel. Mas, irmãos, esse é um tempo que nós temos ainda em liberdade para reunir como igreja, para ouvir a sua voz, para cantar cânticos ao Senhor juntos. É um tempo de preparo, para que quando vier as grandes adversidades, irmãos, nós vamos estar preparados, com caráter provado, cheio do Espírito, cheio de Cristo. E aqui, em Isaías 35, versículo 10, ele diz assim, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Olha a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos experimentado isso em nossa vida, porque muitas vezes a nossa vida é cheia de espinhos. Muitas vezes as nossas vidas têm muros que são intransponíveis, mas o Senhor nos cercando, o Senhor nos amando, Ele providenciando meios para que nós sejamos em Cristo aperfeiçoados. E claro que você não é perfeito, não é teleios ainda, nem eu também, mas a nossa vida está nas mãos daquele que é perfeito, e aquele que é perfeito nos aperfeiçoa. Isso é maravilhoso demais. Mais um texto aqui em Isaías 51, versículo 10. Ele traz aqui para nós uma preciosa revelação, como que repetindo isto, mas o versículo 10, ele é muito interessante. Observa aqui. Aliás, o livro do profeta Isaías é o evangelho de Isaías no Antigo Testamento, porque traz tanta doçura para o nosso coração, nos enche de alegria, de entusiasmo, porque o Filho de Deus, ele não é uma pessoa animada, ele é uma pessoa entusiasmada em Deus. Diz assim, o verso 10, Isaías 51, 10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria, lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. E o 12 ele diz assim, eu sou aquele que vos consola. Quem é, pois, quem é
pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que não passa de erva? E Jesus, ele disse assim lá no Novo Testamento: vocês estão temendo homens, não temam aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Irmãos, nós não temos que temer a homens, temer cara feia. Queridos, tem pessoas que eles têm até vergonha de pregar o Evangelho, porque essa mensagem não é muito bem recebida, essa mensagem não é muito bem aceita. Mas ele nos chamou para quê? Qual o legado que o Espírito deixou para a igreja? Marcos 16, verso 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E o Senhor, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes eu fico muito triste quando uma pessoa também se levanta e diz assim: nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe que é ser o embaixador de Cristo aqui na face da terra? Você está representando um reino. Irmãos, mas como foi designado a nós, e muitos às vezes falam com um jargão religioso, mas sem ter a realidade do que significa um embaixador, representando o reino de Deus aqui na face da terra. Então nós temos que pegar as pessoas que é deste reino do mundo e trazer para o reino de Deus. Ele já colocou em nossas mãos a maior arma, que é a sua palavra. Aqui, irmãos, nós temos ouro em pó, natureza divina, para distribuir para as pessoas. Essa semana que passou, quantas pessoas ouviram o Evangelho da Graça por seu intermédio, pelos seus lábios? Quantas pessoas? Teve na nossa cidade, tem algumas pessoas que falam assim, eu estava atendendo um líder de uma comunidade lá, ele disse assim: olha, eu sei que isso é verdade, mas se eu pregar isto aqui, lá na comunidade onde eu sou líder, muitas famílias vão sair de lá. E a minha filha, ela faz faculdade de Direito, eu tenho que concluir a minha casa ainda. Meu Deus do céu. Depender de homens, irmãos. Não podemos ter medo de cara feia. Não podemos ter medo de gente arrogante. Temos que pregar. Primeiro, pedir para que Ele mostre para nós aqueles que são dele, para que a gente possa pregar. Se tivesse aqui duas pessoas da igreja primitiva, Pedro e Tiago apenas, pode ter certeza, era 15 dias, toda a cidade aqui, vocês residem, iriam conhecer esses homens. Muitos iriam ranger os dentes contra eles, mas eles não teriam medo de cara feia. Tem um texto aqui, irmãos, olha só, é tão precioso, esse texto aqui fala muito ao meu coração, é Ezequiel capítulo 2, chamada Vocação do Profeta, e nós lemos assim, Ezequiel capítulo 2, a partir do versículo 1. Isso é muito importante, que nós tenhamos um entendimento claro do que o Senhor sempre quer para nós, a sua igreja, para que a gente realmente possa então ver amanhã depois muitos rostinhos novos confessando a Jesus Cristo crucificado. Porque se não há quem pregue, como que eles vão querer ouvir o Evangelho? Como que eles vão ouvir, né, se não há quem pregue? Então, observa aqui o versículo 1, Ezequiel 2:1. Esta voz me diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio os filhos de Israel, as nações rebeldes. Olha só, quem que vamos nos deparar? Nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Esse hoje é o dia de Deus, é o dia eterno de Deus. O dia de hoje é o dia para sempre dele, até o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, sempre vai ser, irmãos. Desde os irmãos do Antigo Testamento até no Novo, os filhos dos homens, eles são de duro semblante e obstinados de coração. Você tem dúvida disso?
É o que nós vamos encontrar. Então, eu te envio a eles e lhes dirás, não uma mensagem tua ou minha, mas assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. O rosto deles aqui, o sentido é igual cara de cachorro pitbull. Não tenha medo deles. Nós temos, irmãos, algo que é poderoso, a palavra dele, para anunciar. E a palavra, vocês sabem, é dinamis. Ela que tem o poder de explodir esses corações empedernidos. Mas se nós não pregarmos, irmãos, lembra que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, lá no capítulo 4, ele disse assim: cri, por isso falei. Nós cremos, também falamos. Agora, quando nós não cremos, nós vamos falar o quê, irmãos? É tão gostoso a gente se reunir aqui, é precioso demais, mas Deus tem nos chamado, irmãos, para proclamar aquilo que Ele já nos deu. Você quer ter mais de Cristo? Começa a distribuir Cristo, começa a falar de Cristo. Senhor, me mostra aquela família que precisa, que são teus, separados pelo Senhor, me leva até lá, ou então traga eles até mim, e Deus vai providenciar. Mas isso tem que ser um desejo do nosso coração. Então, irmãos, Ele vai mostrar isso para cada um de nós. Agora, o que nos chama muito a nossa atenção, irmãos, que a cruz do nosso amado Senhor, ela é revelada em todas as páginas da Bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vocês conhecem aquela história, quando o rei Davi, lá em 1 Crônicas 21, quis fazer um censo, lá de Israel? Lembra? Que até os seus soldados falaram: Davi, isso não é justo, os teus homens estão todos aí. Mas Satanás incitou a Davi para que ele então realizasse o censo. E ele fez o censo. E quando deu aquele número de pessoas para ele ali, ele ficou muito soberbo, encheu, olha, meus exércitos, todos armados, todos bem treinados. Isto, a palavra fala que não agradou o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21. Então, Davi reconheceu depois que ele havia pecado contra o Senhor. Porque Deus nunca vai trabalhar com quantidades. E Davi pensou, naquele momento ali, estou falando aqui em cima de alguns eruditos bíblicos que assim estudaram e escreveram depois, que Davi, ali caiu um pouquinho da dependência de Deus, porque todas as vezes que Davi ia para a guerra, ele nunca contou os seus soldados, mas ele olhava para o Senhor: Senhor, tu me darás aqueles inimigos nas minhas mãos, e o Senhor então daria. E Davi ia com seus exércitos. Ele nunca preocupou em contar ali os seus soldados, mas quando contou, aquilo era um teste, irmãos. Deus tem nos testado constantemente. Quantas portas Ele tem aberto para nós. Às vezes, olha que porta que Deus abriu para mim. Eu orei tanto por essa porta, mas de repente Deus abre uma porta para testar você, para ver onde é que está o teu coração, naquilo, aquela ansiedade por aquilo. Aí você vai e se esquece do Senhor, e porque você é filho, Ele vai lhe corrigir. Você vai voltar depois todo estrupiado. Então Ele vai começar de novo uma obra em você, transformar você, lhe trazer discernimento. O discernimento, irmãos, o Senhor quer dar para cada um de nós. O homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas nós temos buscado o discernimento da parte do Senhor. Quando nós buscamos discernimento, Ele vai conceder isso para cada um de nós. Então Davi não teve esse discernimento. E aí o que foi que aconteceu? Pediu para que Davi então escolhesse 3 tipos de castigo. Já de início, morreu lá 70.000 homens, 70.000 soldados, por causa que Davi, Satanás instigou ele, então ele levantou o censo. E morreu 70.000 homens. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando aquele anjo chegou, ali na eira de Ornão, Jebuseu, Deus disse: para, basta.
eira de Ornã, o Jebuseu. Então, interessante que Deus disse para Davi: agora você vai lá, compra a eira, e você não, mas o que vier depois de ti vai edificar o templo, figura da casa de Deus, hoje que é o templo do Espírito, somos nós. Então Davi chegou para aquele dono daquela eira, falou o seguinte: olha, dá-me para mim o preço que eu vou pagar e eu vou adquirir essa eira para mim. E lembra o que o dono da eira disse? Não, rei, pode levar, é teu. Não, eu quero pagar o preço. E o homem deu um preço, ele pagou, porque nós fomos comprados por preço, irmãos. Não fomos assim, não teve nenhum custo para o reino, para o Pai. Houve um preço muito alto, a morte do Senhor Jesus. Então, eira do Ornã, o Jebuseu, ali. E ali que foi que o anjo parou. Mas por que ali, irmão? O que significa aquela eira? Quando Deus viu que o anjo estava ali na eira de Ornã, o Jebuseu, Deus mandou que o anjo parasse e não avançasse mais. Abram lá em 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos ver aqui alguns detalhes importantes que fala da cruz. 1 Crônicas 21, né? Então, versículo 22. Aí depois tem um relato de toda essa história, muito interessante. Aí Davi disse a Ornã, 1 Crônicas 21, verso 22. Disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor. Vocês observaram aqui que altar fala do que, irmão? Fala da cruz. Edificar um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dai-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome ao rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou Davi o rei a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então tem um preço, irmão. Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali. Ali aonde um altar? Na eira de Ornã, o Jebuseu. Ali. E ofereceu holocausto, etc. Né? Agora, queridos, olha o versículo 28. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Agora, olha o capítulo 22, 1. Disse Davi: aqui é na eira de Ornã, o Jebuseu. Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Irmão, você sabe onde é a eira de Ornã, o Jebuseu? Você sabe onde que foi que Abraão, Deus pediu seu filho para ser sacrificado? Ele ia sacrificar Isaque aonde? No Monte Moriá. Lembra? No Monte Moriá. Agora, abre em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Aqui nós vamos descobrir onde era esse local, segundo que seria levantada a casa de Deus. E aqui tem um princípio fundamental, irmãos. 2 Crônicas 3:1 disse assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Por que não Davi? Porque Davi era um sanguinário, foi rebelde algumas vezes, então teria que ser o seu descendente. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, ali era o Monte Moriá. Ali, irmãos, era o local onde Abraão ia oferecer o seu Isaque em sacrifício. E no Monte Moriá foi onde o nosso amado Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Naquele monte. Que coisa linda, irmãos. Que coisa preciosa. Então, você observa como que a cruz está na nossa vida o tempo todo, passando em todas as circunstâncias ali. É maravilhoso demais. Agora,
O nosso Deus e Pai é um Deus justo, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que, por Ele ser tão justo, Ele não pode salvar nenhum pecador se a justiça dele não for cumprida neste pecador. Por isso nós temos lá Romanos 1, versículo 16 e 17. Paulo falou assim, escreveu: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, olha que coisa mais interessante, Deus, para nos salvar, a justiça dele teve que ser cumprida na minha e na sua vida. Nós nascemos pecadores, mas ele enviou o justo para que então removesse o nosso pecado, para que ele tirasse o nosso pecado, para que a conta fosse paga a Deus de uma forma exata, sem nenhum resquícios de dívida nenhuma. Então, você pode depois ler Jeremias 23:6, que o povo do Senhor, teríamos o Senhor Jesus como Senhor, justiça nossa. E lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feito justiça de Deus. Então, Cristo é a nossa vida, nós temos a justiça de Deus. Irmãos, Cristo é tudo para nós, como resumiu Paulo em Colossenses 3:11. Cristo é tudo em todos os que creram. Cristo é tudo. Então, nós temos a justiça de Deus, nós temos a libertação plena de pecado, Ele é o Cordeiro de Deus, e é pela justiça dele, irmãos, que nós iremos contemplar a face dele. Deixa eu ler para vocês o último versículo aqui, irmãos, Salmos, capítulo 17, versículo 15. Salmos 17, versículo 15. Que lindo texto nós temos aqui. Salmos 17, verso 15. Assim se expressa a palavra do Senhor. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Como que nós vamos contemplar a face do nosso Senhor? Na justiça. Que justiça que é essa? Nós temos a justiça que é Cristo, Senhor, justiça nossa. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ninguém verá a face do Senhor e pode ser tornado um filho de Deus se a justiça de Deus não for cumprida na sua vida. E a palavra fala, Romanos 6:7, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Fomos justificados de uma vez por todas. Cristo nos julgou, Deus nos julgou lá na cruz em Cristo, Romanos 8:3. Quando o nosso pecado foi colocado em Cristo, Deus julgou o meu e o seu pecado em Cristo Jesus. Por isso, quando nós estamos em Cristo, a justiça de Deus foi plenamente cumprida em nós. Não vamos ser julgados duas vezes, como muitos têm afirmado por aí. Porque a palavra fala lá em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós estamos em Cristo e Deus nunca vai nos desfiliar. Então, irmãos, quando Paulo disse lá no nosso texto base, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, o mesmo Paulo vai dizer, pregamos a Cristo crucificado. Isso é maravilhoso demais. Que Ele continue falando conosco, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Muito obrigado, Pai, por mais uma vez abrirmos a Tua palavra. Obrigado porque é Teu Santo Espírito quem nos dirige e nos conduz. E o Senhor tem enchido, Pai, o nosso coração dessas verdades tão maravilhosas. Verdades, ó Pai, que têm cativado o nosso coração para Ti mesmo. Pai, nos ganhe para Ti, Pai. O Senhor tem feito tudo por nós. Nós dependemos do Senhor.
Sem Cristo, o que nós podemos fazer, Pai? Nós estaremos perdidos. Então, esteja nos instruindo, esteja nos ensinando e sob as tuas vistas nos dá conselho, Pai, para que nós venhamos a saber da tua parte o que tu desejas fazer com cada um de nós, dos irmãos que aqui têm congregado. O que o Senhor deseja fazer com essa cidade, Pai? Mostra-nos os teus, para que estejam aqui juntamente conosco, congregando, louvando, adorando, ouvindo a tua palavra, desfrutar de uma preciosa comunhão. Oh, Pai, nós sabemos que a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela faz aquilo que apraz e prospera para a qual foi designada. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.